O novo mercado e a advocacia moderna. Esse tema te interessa? Mesmo tendo quase 1,5 milhão de advogados no Brasil, cerca de um advogado para cada 145 habitantes, será possível ainda crescer e performar na advocacia? Se esse tema te interessa, se você deseja crescimento profissional num mercado extremamente competitivo, esse vídeo é para você e vamos falar sobre isso agora. Eu sou Danilo Baliza, eu sou advogado corporativo, gestor empresarial e atuo na área de governança corporativa de compliance e vamos falar mais sobre a advocacia moderna nesse vídeo. Para começar, queria te fazer uma provocação. Certamente você já ouviu falar que a advocacia mercantilista é proibida, e é mesmo. Entretanto, nós advogados, ou muitos dos advogados, confundimos a advocacia mercantilista com a advocacia profissional. Aqui nós temos uma grande diferenciação. Durante anos, inclusive na nossa formação profissional, estou me incluindo nisto, os advogados ouviram falar que a advocacia possui diversas restrições. De fato, defendemos a ética como um princípio basilar na nossa atuação. Entretanto, quem disse que a advocacia não precisa ser profissional? O vídeo é sobre isso. Há dois cenários aqui que nós, como advogados, precisamos pensar. De um lado, nós temos a advocacia que eu chamo de tradicional, ou seja, nós formamos e entendemos que apenas um certo conhecimento jurídico é o suficiente para a gente performar na advocacia moderna. Entretanto, não nos ensinaram que o atual mercado, que eu chamo aqui de mercado moderno, mudou muito. É um mercado célere, intangível, onde a atuação clássica daquele advogado, ela não performa mais. O mercado está buscando um outro perfil de profissional. De um outro lado, nós temos advogados que até têm essa compreensão de que há ferramentas e uma grande possibilidade da utilização de recursos no atual mercado. Há uma crítica quanto a esse profissional que normalmente sonega o conhecimento técnico, a inteligência, a capacidade de solução de problemas e apenas se utiliza da ferramenta, que é o que eu chamo aqui de advocacia artificial. Ou seja, é o profissional que apenas se preocupa em utilizar-se dos recursos tecnológicos, normalmente as redes sociais, normalmente a tecnologia ou a inteligência artificial, sonegando características de profissionalização. Perfeito. Superada essa fase crítica aqui da nossa perspectiva da advocacia, eu gostaria de fazer uma provocação para você que deseja alcançar um sucesso profissional na atividade da advocacia. Perceba, sucesso pode ter ou não a ver com resultados financeiros. Mas vamos lá. Gostaria de pensar com você sobre duas perspectivas: ativos tangíveis e ativos intangíveis. Sim, parafraseando lá o empresário ou o direito empresarial. Qual que é a proposta? É exatamente a profissionalização da advocacia. Eu não digo pejotização. O que eu quero defender é que nós, advogados, como profissionais autônomos, precisamos gerenciar, pensar a nossa carreira assim como uma empresa, possuindo então ativos tangíveis e ativos intangíveis. Ótimo! Vamos começar então pensando sobre os ativos intangíveis dessa advocacia moderna. São diversos, mas vamos pensar alguns. O primeiro deles é o capital intelectual. Ora, não há como o profissional da advocacia sonegar o conhecimento técnico. Esta é a nossa matéria-prima, tal qual uma empresa possui a sua matéria-prima para a fabricação do seu produto. Lembrando, nós estamos à disposição do mercado para prestar serviços técnicos jurídicos. Então, naturalmente, precisamos conhecer da legislação, do sistema jurídico, do sistema processual, da metodologia, da comunicação, da técnica processual ou de direito material para aplicarmos na nossa profissão. Não dá para nos escondermos atrás de ferramentas tecnológicas, sonegando aquilo que é mais importante, que é o capital intelectual do advogado. Um segundo ativo intangível da advocacia moderna é a gestão, e poucos profissionais na advocacia se importam com a gestão. Gestão da carreira, gestão do próprio negócio, gestão do tempo, gestão das pessoas. Não há como exercer uma advocacia moderna sem pensar em produtividade na nossa atividade. E produtividade se faz com gestão, se faz com planejamento, se faz com metas. O grande objetivo da advocacia moderna é alcançar os resultados que a advocacia anterior, a clássica, conseguiu. Entretanto, para performar nesse mercado moderno, onde as coisas acontecem muito rápidas, onde as características do próprio cliente elas mudaram completamente, não há como um advogado moderno se inserir nesse contexto sem proporcionar uma gestão da própria carreira. Um outro ativo intangível que caracteriza esse advogado moderno, que performa nesse mercado atual, é uma comunicação assertiva.
Há pouco nós falamos sobre o capital intelectual como algo essencial no desenvolvimento da carreira do advogado. Ora, a comunicação, assim como o capital intelectual, é algo basilar, fundamental. Olha só, eu posso estar falando tanto sobre a comunicação escrita, o peticionamento, o desenvolvimento de uma linguagem contratual, de uma contranotificação, de uma interpelação, quanto da própria linguagem verbal, a capacidade de se comunicar com o magistrado, com as partes, com o cliente. Ora, se você não pode sonegar o capital intelectual, a comunicação é o veículo que leva o conhecimento ou a capacidade de resolver esses problemas até a parte contrária, até o destinatário da atuação do advogado. Bom, que legal. Falamos sobre alguns ativos intangíveis na advocacia, que, claro, não são apenas estes, existem muitos outros. Mas eu queria agora fazer uma segunda provocação, partindo agora para os ativos tangíveis. Bom, vamos pensar então em algumas ferramentas práticas que vão mudar a rotina e o dia a dia do advogado. Um software, um programa, sobretudo para o advogado, ele serve para gerenciar prazos, tarefas, rotinas. Gerenciar a agenda, gerenciar o tempo do próprio advogado. Claro que existem ferramentas orgânicas que tradicionalmente podem ser usadas, planilhas de Excel, agendas escritas. Entretanto, isso vai dificultar o compartilhamento de informações do advogado com a sua equipe ou até mesmo o gerenciamento da sua rotina e do seu tempo. A utilização de um bom software vai te ajudar a conciliar a sua agenda com o seu tempo, gerindo melhor a sua produtividade e otimizando a qualidade do serviço do advogado. Uma segunda ferramenta que também tem a ver com software e a tecnologia é uma ferramenta que você pode utilizar para gerenciamento de produtividade. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você sabe quanto tempo você gasta fazendo um contrato, fazendo uma petição, se preparando para uma audiência, no atendimento ao cliente? Você sabe medir o tempo semanal ou até mensal que você gasta no desenvolvimento da sua atividade comercial ou no desenvolvimento da preparação de um ato judiciário? Ora, estes indicadores são extremamente importantes para que você consiga medir e até mesmo dimensionar o tempo que você está investindo em determinada tarefa. E mais do que isso, vai te oferecer informações concretas para que você tome decisões assertivas na delegação de algumas tarefas ou até mesmo no desenvolvimento de algumas atividades que para você são mais importantes. Permita-me te dar um exemplo. O primeiro passo para gerar performance no advogado moderno é um software que consiga medir a produtividade do profissional. Sim, normalmente nós temos softwares apenas para medir prazos. Ora, é importantíssimo nós, advogados, identificarmos quanto tempo nós investimos em cada tarefa. Porque nós, advogados, trabalhamos com o ativo tangível mais importante, que é o tempo, e precisamos gerar produtividade. Podemos começar da seguinte forma. Identifique no mercado uma boa ferramenta de software que poderá te ajudar a mapear o seu tempo durante um determinado período, normalmente durante uma semana. Eu, particularmente, uso a ferramenta Astrea, que me ajuda a medir o timesheet, ou o tempo que eu gasto para o desenvolvimento de cada uma das minhas tarefas. Eu sugiro que, num primeiro momento, você mapeie uma semana da sua agenda. Faça isso. Identifique quanto tempo você gasta na preparação de uma audiência, no atendimento a um cliente, na correção de uma manifestação, enfim, não conheço a sua rotina. Finalizado esse mapeamento, é importante que você olhe para esses indicadores e perceba se você está investindo um tempo desnecessário na execução de uma tarefa que poderia ser facilmente delegada ou que até uma ferramenta tecnológica poderia desenvolver. Perceba, o advogado precisa se dedicar às questões técnicas mais importantes. Há inúmeras possibilidades de delegação de ferramentas automáticas e que podem facilmente ser executadas de alguma outra forma. Nesse ponto, nós também, como ativo tangível, nós poderíamos facilmente falar sobre inteligência artificial e como ela pode colaborar e não substituir a advocacia. Entretanto, esse é um tema para um outro vídeo. Um terceiro tópico sobre ativo tangível ou ferramenta para a advocacia moderna, o capital, o ativo financeiro, é algo extremamente importante no desenvolvimento da advocacia. É a partir do recurso financeiro que você pode reinvestir na sua educação, que você pode reinvestir na sua performance comercial, que você pode reinvestir em diversos recursos e ferramentas. O grande problema é, historicamente, o Brasil não possui uma educação financeira clássica e fundamental. E a própria faculdade de Direito não traz essa formação ao advogado, são poucas. Então é importante o advogado moderno e profissional, já no início da sua carreira, implantar ferramentas de controle financeiros que permitam ele medir a produtividade
e separar o recurso financeiro da sua pessoa física daquilo que necessariamente precisa ser reinvestido na sua profissão. Aqui eu quero te fazer uma provocação. Pegue as duas últimas ferramentas que eu te apresentei. Aquela primeira que consegue medir o seu tempo e avaliar a sua produtividade durante um determinado período. Trabalhe a segunda ferramenta e avalie os indicadores financeiros que você tem. Conjugue essas duas áreas e aqui você tem uma profissionalização do seu setor comercial. Como assim? A partir desses dois indicadores, você facilmente vai conseguir desenvolver e identificar na sua carreira na advocacia qual que é a área que mais performa do ponto de vista financeiro. Você consegue, por exemplo, saber se numa determinada área você está faturando um valor menor ou maior, ou se numa outra área você está rentabilizando menos do que o necessário. Olha, cuidado com os números. Os advogados, às vezes, percebem apenas o resultado financeiro. Sabe aquela ação judicial que demorou 3, 4 anos e que agora você recebeu o resultado financeiro contratual? Perceba, esse resultado financeiro pode estar mascarado. Se você não tiver um indicador adequado de quanto tempo você investiu de tempo e de trabalho e quanto de recurso financeiro você gastou para mover aquela ação, de repente o resultado financeiro que você alcançou não foi satisfatório. Então perceba, a profissionalização da advocacia passa pela utilização de ferramentas que podem gerar indicadores favoráveis até para que você identifique o desenvolvimento ou não de uma área de atuação no seu escritório. Muito bem, superadas essas características do advogado moderno de que tanto falei, ativos tangíveis e ativos intangíveis, é muito importante nós entendermos o mercado, a sociedade e todas essas mudanças que acontecem todo dia para que nós, como profissionais da advocacia, consigamos identificar as oportunidades que acontecem no nosso meio. E eu falo inclusive sobre novas oportunidades de carreira. Nos últimos anos têm surgido muitas formas de advogar, muitas áreas que outrora não estavam disponíveis naquele momento em que a sociedade vivia. Permita-me falar agora sobre algumas delas, quem sabe você até se identifica ou atua em alguma dessas áreas. Quanto às novas oportunidades na advocacia, queria começar falando sobre o Collaborative Law, que nada mais é do que a advocacia extrajudicial, aquela em que o advogado atua como árbitro, como intermediador de um conflito entre duas partes. É possível encontrarmos esse modelo de atuação como basicamente no direito americano. Uma segunda carreira nova no nosso mercado é a atuação como DPO, ou gestor de dados. Com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, há uma certa obrigatoriedade no tratamento dessas informações por parte de empresas. Muitas dessas empresas têm entregado a gestão desses dados a profissionais da área de tecnologia. Entretanto, o conhecimento da legislação e a atuação como DPO é uma área que interessa a muitos advogados. Você já pensou em atuar nesse ramo? Recentemente também, no Brasil, chegou-se um fomento à área de compliance e governança corporativa. Sobretudo a partir da publicação da Lei de Combate à Corrupção, empresas que contratavam, ou que contratam, melhor dizendo, com o poder público, elas são obrigadas a ter programas de compliance. Entretanto, o mercado passou a exigir a implantação de programas de compliance, inclusive para empresas que não contratam com o poder público. Essa é uma exigência, às vezes, para celebração de negócio, para exportação e importação. É uma grande oportunidade atuar com compliance e governança corporativa. Fique de olho nessa área. Um terceiro movimento interessante na advocacia moderna é a contratação de profissionais jurídicos para atuação como conselheiros de sociedades, de empresas. É claro, a lei de SA exige apenas naquele modelo de sociedade a indicação de conselheiros. Mas olha só, as sociedades individuais ou até as sociedades limitadas têm buscado profissionais para colaborar com os sócios das empresas ou com os diretores ou com os gerentes na prevenção de medidas, sejam elas comerciais, de marketing, de gestão. Fique de olho nessa área. Uma outra área que tem surgido com o crescimento do mercado brasileiro é a área empresarial. Olha só, tradicionalmente o advogado empresarial atua no contencioso, quando já há o conflito instaurado em favor da empresa. Entretanto, os negócios, sócios, diretores, empresários de maneira geral, têm buscado a participação, o aconselhamento preventivo dos advogados, atuando literalmente como conselheiros, na tomada de decisões estratégicas, jurídicas, administrativas, claro, prevendo riscos e mitigando resultados. A figura do advogado empresarial ela tem se modernizado e tem acompanhado o crescimento do mercado, inclusive pequenas e médias empresas. Eu poderia falar sobre inúmeras outras áreas onde há grandes oportunidades para o advogado moderno atuar. A education seria uma delas, que nada mais é do que o serviço da advocacia em favor de corporações, de negócios e de empresas, em treinamentos e na formação técnica numa determinada área. Para saber mais sobre a Education, eu já gravei um vídeo aqui no canal, você pode acessar por esse link que está aqui em cima. Mas para finalizar, eu queria falar sobre a área de controladoria jurídica, que é uma área moderna
envolvida com a área da gestão dos escritórios de advocacia. Veja bem, se você tem um perfil não contencioso e se adequa muito mais à área de gestão, a controladoria jurídica pode ser uma área de grande atuação. Escritórios pequenos, médios e grandes têm buscado esse tipo de profissional que nada mais faz do que atuar na gestão de prazos e na gestão interna de produtividade do escritório de advocacia e dos seus profissionais. Muito bem, antes de chegar ao fim desse vídeo, não há como falar de advocacia moderna sem falar sobre propósito. Propósito é alguma coisa que nós precisamos encontrar desde o início da nossa carreira. Eu preciso saber onde eu estou e aonde eu quero chegar e não me perder nesse caminho. Nesse vídeo, eu apresentei apenas uma perspectiva geral do mercado atual e da advocacia moderna e como nós podemos performar através de ferramentas, de ativos intangíveis. Se você gostou desse vídeo, siga o canal. Eu queria te convidar a compartilhá-lo com algum advogado ou com algum estudante de direito que precisa saber mais sobre esse assunto. Mas eu também queria saber a sua opinião. Faltou aqui alguma ferramenta, alguma perspectiva, alguma característica própria do advogado moderno? Comenta aqui nesse vídeo. Também queria te convidar a continuar essa conversa comigo lá no @DaniloBaliza no Instagram. Aguardo você, um grande abraço e até mais.